Quando nós vamos olhar para o nosso cliente, nós também somos assim, a gente tem que pensar que o mundo evoluiu, mas nós, como seres humanos, nós continuamos reagindo da forma que os nossos antepassados reagiram. Por que nos trava tanto medo e dúvida? Quando eu tenho um empreendimento, quando eu tenho um negócio, a gente fica com medo e dúvida, será que vai dar certo, será que não? Por quê? Nós somos descendentes dos homens das cavernas mais medrosos, aqueles que ficavam dentro da caverna. Não sai, esse barulho aí pode ser um leão. Os corajosos, os heróis saíam e o leão pegou, né? Então os nossos antepassados, nossos tataravós aí eram medrosos. Aqueles que conseguiam pensar em mais problema, mais dificuldade e ficar dentro da caverna sobreviveram. Sobreviveram. E aí a gente tem o ser humano extraordinário, né, feito à imagem e semelhança de Deus, mas com um corpo humano, metade extraordinário, metade Deus, metade homem. A nossa metade homem é assim, medrosa. Mas o que acontece? Além disso, a nossa estrutura física, a nossa forma de ver o mundo também é diferente. Nós percebemos melhor pelo campo direito, campo visual direito, nós percebemos melhor as coisas, as gôndolas, os produtos, as prateleiras. E do campo visual esquerdo, nós percebemos melhor as expressões faciais das pessoas. Inclusive, a gente tem um treinamento para no balcão você ficar assim, ó, em relação ao cliente, para que ele veja o seu lado esquerdo e você veja o lado esquerdo dele, que vende mais do que você está frente a frente com o cliente, ou está na posição que vende menos, que é a direita do teu cliente, a esquerda do teu cliente, né? Vendo o lado direito e ele vendo o seu lado direito. Por que isso é importante saber? Vamos para o nosso layout de loja, tá? Vou receber o cliente na loja, é meu cliente, né? Está entrando na loja. Nessa setinha vermelha tem a entrada da farmácia. Aí aqui tem um cestão logo na entrada, a pessoa tem que fazer uma curvinha. Esse quadradinho azul aí na entrada, a gente recomenda você ter pega aqui a sua cestinha, né? Seja bem-vindo, pega aqui a sua cestinha, isso aí. Aí você vem caminhando aqui, ó. Esse é o fluxo de cliente no balcão. Tá vendo essa parte verde? A gôndola tem um lado esquerdo e direito, ó. Esse lado aqui é o lado mais quente, ó. Essas pontas de gôndolas, que quando eu entro, eu tô vendo pelo meu lado direito, ó. São as gôndolas mais quentes, aqui mais vendem, ó. Essas são as gôndolas mais quentes. Eu tenho que colocar produtos, né? Que o cliente se encante aí para experimentar, para levar. Até chegar no balcão, lá no fundo da loja, ó. Tá? Ponto quente, quente, quente. Aí ele vai no balcão, é atendido e ele volta. Aqui o ideal era ter um caixa 24 horas. Nem sempre nós conseguimos colocar aqui perto do balcão. Mas quanto mais para dentro da loja, mais ele nos ajuda a vender. Ok, aí você vai voltando para o caixa, essa loja é bem comprida, né? Retangular e comprida, ela precisa ter o caixa. Não é toda loja que precisa de caixa, né? A gente já falou sobre isso. Hoje dá para a gente funcionar na maioria das farmácias sem operador de caixa. Essa aqui já é muito longa, né, comprida, e aí você precisa ter o caixa aqui. Aí você vai ver que a volta dele também é quente, esses pontos, aí vai entrar aqui naquele corredor de cestões e vai para o caixa e sai. Então esse ciclo aqui, esse giro anti-horário contra o sistema, o giro do relógio, ele é anti-horário, é o que mais vende. E esses pontos que ele passou aqui que está de verde são os pontos mais quentes da farmácia. Nesses pontos mais quentes da farmácia, a gente precisa colocar o nosso paredão de OTC-MIP, ok? Mais de 40% do que nós vendemos na farmácia é OTC-MIP, nessa área de venda aqui, antes do balcão, né? E aí, esse fluxo de clientes é de uma farmácia em que colocou aqui Esse é o fluxo de cliente de pai e mãe que vem comprar fralda. A fralda está bem aqui, ó, na parede do lado esquerdo. E aí o cliente entra, já sabe bem onde está, vem aqui, pá, né? Pega a fralda, pega o produto infantil, tem uma linha infantil aqui, entra na loja, vai em direção ao balcão. Antes do balcão você desce. Vai em direção ao balcão e isso, antes de chegar no balcão você vai descer. Tá? Vai descer, a mãe só veio comprar fralda, não comprou nenhum medicamento, desce, pode descer. E aí pega aqui a fralda e tudo e vai sair da loja, né? Então, o fluxo de cliente para papai e mamãe que não veio comprar nenhum medicamento é esse aí. O que acontece? Eu poderia melhorar ele se eu botasse do outro lado. Então, de repente, se eu jogasse o papai e mamãe para o outro lado, ele ia circular mais. Ó, você vê que o fluxo de cliente não foi no fundo da loja ali, né? Esse exemplo aqui de uma aluna nossa, olha lá. A loja dela era assim, fralda ficava lá no fundo e o balcão ficava logo na entrada. Aqui é o fluxo do cliente. O fluxo do cliente era esse, ele entrava, vinha no balcão, comprava, que pediu o medicamento e saía. O resto da loja ele não circulava, a maioria dos clientes não circulava pela loja. Nós propusemos a ela mudar esse layout, ela fez isso num domingo, né? Chama Diene, farmácia Unifarma. Ela pagou a diária de um rapaz para desmontar os móveis dela, era de vidro, e mudar de lugar. Nós não conseguimos trazer o banco aqui para o fundo da loja, né? Ele está aqui com a estrutura toda dele, não conseguimos mudar. O caixa ficou no lugar aqui que está o banco. Só com essa alteração, a venda dela aumentou 10%. Pagou uma diária para o rapaz mudar os móveis de lugar
trazendo caixa para o balcão para o fundo da loja e fazendo as gôndolas aqui perpendiculares ao balcão, ela aumentou a venda. E criou aberturas, né? Para os atendentes saírem de trás do balcão e receber o cliente aqui na porta. Fazendo isso, ela aumentou 10% a venda. Uma loja que vende 100 mil, 10% a mais é 10 mil a mais. Num ano, 120 mil a mais. Será que faz diferença, né?